Por que evitar ao máximo a punição? Este será o assunto deste vídeo. Let's go, baby! Olá, bem-vinda e bem-vindo ao Relação Bilíngue. Meu nome é Emanuel, eu sou professor de inglês há mais de 10 anos e pai da Clarice. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 8 motivos, 8 razões principais para se evitar a punição, ou aquilo que a gente no senso comum chama de punição. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Primeiro motivo, para que seu filho não tema a experimentação. Então a não punição é importante para que a pessoa não tema a experimentação, não tema fazer coisas novas com medo de ser punida, de ter algum estímulo aversivo, alguma coisa desagradável aconteça caso ela faça aquela coisa. Porque nem todo comportamento é moralmente condenável ou repreensível. Então, para que a pessoa possa perceber que a experimentação de coisas e situações distintas oferecem respostas distintas a ela. Deixa eu dar alguns exemplos. A Mari, minha esposa, parou de fazer jantares para mim há algum tempo já. Por quê? Porque toda vez que ela fazia o jantar, se eu não gostava de alguma coisa, eu reclamava, eu criticava, eu fazia cara feia, cara de irritação. Então, veja, isso fez com que ela parasse de fazer os jantares. Isso reduziu a frequência com que ela fazia os jantares para mim a zero, né? Então pensem, se eu evitasse criticá-la, conversasse com mais gentileza, ou melhor ainda, até incentivasse ela, visse os pontos positivos dos jantares dela e incentivasse ela a continuar fazendo os jantares, ela, muito provavelmente por cozinhar mais, por praticar mais aquilo, a cada jantar faria melhor a comida dela. Então, em resumo, o que aconteceu? Eu criei uma situação ruim com minha esposa e ainda fiquei sem meus jantares no final de um dia cansado de trabalho. Um outro exemplo, ou um exemplo de alguma possibilidade. Se eu criticasse ou repreendesse a Clarice toda vez que ela não consegue pedalar o triciclo dela, por exemplo, seria provável que cada vez menos ela quisesse andar de triciclo, por medo da repreensão. Então, por medo da repreensão, ela reduziu a experimentação. Ao andar menos de triciclo, a probabilidade que ela ande cada vez melhor de triciclo reduz. Ou que ela ande mais rápido, né? Aprenda mais rapidamente a pedalar melhor, como ela está praticando menos, ela tende a demorar mais para aprender a pedalar melhor. Então veja, eu estou minando, por assim dizer, estou fazendo com que, no primeiro caso, eu fiz com que minha esposa deixasse de fazer alguma coisa e daí pudesse melhorar, né? Fazer diferentes receitas, aprimorar as antigas. E no segundo caso, caso eu fizesse, nesse caso eu não fiz, até porque eu já aprendi alguma coisa. Então a mesma coisa pode acontecer no ensino de um idioma. Se você critica, principalmente, né, de forma não gentil, repreende demais, critica demais uma palavra ou frase errada, a tendência é que seu filho passe a temer emitir frases e palavras nesse idioma para você, e o que vai reduzir o quanto ele fala. Ao falar menos, ele também tem menos oportunidade de se autocorrigir e assim aprender a aprimorar mais rapidamente a fala. Note no dia a dia, se as pessoas são muito repreensivas ou críticas em um determinado ambiente, a tendência é que as outras pessoas, né, fiquem mais travadas nesse ambiente, que elas temam emitir opiniões ou se comportar de determinados modos em determinado ambiente ou em relação a determinadas pessoas. Você certamente não quer que o seu filho fique travado em relação a você, quer? Segundo motivo, o punidor se sente culpado e isso tem consequências. Um exemplo bem comum ocorre quando uma criança faz uma birra em casa ou na rua para ganhar um doce ou um brinquedo.
Então você vai lá, pai ou mãe, e grita com sua filha, ameaça, dá algumas palmadas para punir a birra. Ao receber a palmada ou a repreensão, a criança começa a chorar. E esse choro, por sua vez, provoca respostas emocionais em você, pai e mãe. E essas respostas são aversivas para você, são desagradáveis. Você sente pena ou culpa, e ninguém gosta de sentir pena ou culpa. E daí, para parar de se sentir culpado, você acaba dando o doce, o presente, o brinquedo para sua filha. Isso é prejudicial principalmente por duas razões. Primeiro, você está ensinando para sua filha que, se ela chorar, ela consegue o que ela quer. Muitas vezes a gente está ensinando também que, quanto mais alto e mais chorar, mais rapidamente a criança vai receber o que ela quer. Então você está ensinando para sua filha exatamente aquilo que você queria evitar. Você está ensinando ela a ser birrenta, sem perceber. E segundo, talvez ainda pior, a palmada ou a punição vai vir antes da recompensa, antes do reforço, antes de você dar o presente ou o brinquedo. Então, antes de ceder e dar o doce ou o brinquedo para sua filha, você deu a palmada ou repreendeu ela. Assim, sua filha pode aprender que, após ser repreendida ou receber palmadas, ela recebe alguma coisa. O brinquedo, o presente, o doce, que é um reforçador. E isso pode fazer com que ela passe a fazer coisas que levem à repreensão, que levem à palmada, que levem à crítica, na esperança de receber algo com isso por causa da sua culpa, da sua pena. Você entende a gravidade disso? Você está ensinando a tua filha a ter relações cheias de culpa, porque ela é recompensada quando o outro se sente culpado em relação a algo que ela fez. Veja, em resumo, ao bater ou repreender sua filha, você produziu respostas emocionais nela. O choro, a tristeza, a irritação. Essas respostas emocionais, por sua vez, produziram pena e culpa em você, o que levou você a incentivar, reforçar, mesmo sem querer, comportamentos indesejados na sua filha. Então, a birra, a manipulação da culpa do outro, isso prejudica as relações, torna as relações menos sinceras, por assim dizer. Terceiro motivo para evitar a punição: você será temido e pode ser visto como inimigo pelo seu filho. Então, se você pune ou reforça negativamente em excesso o seu filho, ele produz respostas emocionais, a gente já viu isso. Então, medo, raiva, vergonha. Nas primeiras ocasiões, pode ser que seu filho saiba separar bem a situação que leva à punição e você, o punidor. Mas se você pune reiteradamente ou com muita intensidade, ele vai passar a temer você e não a situação que leva à punição. É o típico exemplo do filho que teme o pai severo. Esse pai dirá que seu filho o respeita quando na realidade o filho está com medo dele. A coisa pode chegar a um ponto em que a simples presença do pai ou da mãe provoque no filho respostas emocionais aversivas. Então, medo, a raiva, vergonha, a ansiedade por estar esperando sempre o pior. Pense, quantas chances que um pai assim tem de ter uma relação aberta, de troca, de intimidade, de momentos prazerosos com seu filho? Que filho vai se abrir, falar de uma dificuldade e, sobretudo, de um erro que cometeu ou de uma enrascada em que se meteu com um pai que ele sabe que vai punir esse comportamento dele? E quantos problemas podem ser gerados porque essas conversas não aconteceram, porque seu filho não revelou uma enrascada em que se meteu e daí de repente essa enrascada vai se tornando maior e maior e maior até um ponto em que não tem mais como resolver. E se ele falasse com você lá no começo, talvez a coisa pudesse ser solucionada de forma simples. Mas você, por punir demasiadamente o erro e o comportamento condenável, socialmente condenável, não pôde ter uma conversa franca com seu filho. Quarto motivo:
Você pode provocar no seu filho justamente o que quer evitar com o seu comportamento. Geralmente é o reforço negativo nesse caso. É o chamado paradoxo da aprendizagem por reforço negativo. Então vamos dar algum exemplo, falar um pouco mais claramente sobre isso. O estímulo aversivo, então um grito, uma palmada, crítica severa, pode produzir uma resposta reflexa que dificulta a realização justamente do comportamento que você gostaria que a pessoa, que o seu filho produzisse por causa da crítica ou da palmada que você deu. Um exemplo em relação ao idioma. Você está ensinando o idioma para o seu filho e toda vez que ele comete um erro, pensa demais ou demora para fazer uma frase, você o critica rispidamente, mostra irritação com ele, ao mesmo tempo em que você não incentiva ou recompensa quando ele acerta. É possível que ele passe, por exemplo, a gaguejar de vez em quando antes de falar uma frase na sua frente. Ou que ele passe a falar mais devagar, justamente pelo medo de errar, pelo medo de ser criticado por você. Sua intenção era que ele acertasse mais ao criticá-lo, que ele falasse melhor, mais rápido, mas ocorreu exatamente o contrário, por causa dessas respostas emocionais dele, por causa do medo excessivo, de uma ansiedade. Então, com o tempo, por se tornar para ele tão desagradável falar na sua frente, ele provavelmente passará a falar cada vez menos nesse idioma com você. É justamente o oposto do que você queria que acontecesse. Se você for, como no caso da Clarice, eu sou a única pessoa que fala nesse segundo idioma com uma criança, isso vai virar um grande problema. Pois a única fonte a partir da qual ele pode aprender um novo idioma é a fonte também de experiências desagradáveis para ele ou para ela, né? A experiência de ser criticado, de ser repreendido. Então vai passar a ser frustrante com o tempo, tanto para você como para a criança, a experiência de ensino e de aprendizagem do idioma. E a probabilidade de que vocês dois desistam será grande. Quinto motivo é a supressão de comportamentos além do comportamento punido. Então a criança parou de fazer o barulho, mas parou também de brincar. Como que isso funciona? Então, o efeito da punição não se restringe ao comportamento que produziu a punição ou consequência punitiva. Outros comportamentos que estão ocorrendo temporalmente próximos a esse momento da punição podem também ter sua frequência reduzida, podem também parar de acontecer ou começar a acontecer menos. Deixa eu dar um exemplo. Imagine uma festa de criança em que a Clarice está correndo, pulando, conversando, dançando, toda alegre, né? E daqui a pouco, na sua empolgação, ela vai lá e pisa no pé de um adulto. Esse adulto se assusta, dá uma palmada nela, ou grita com ela, ou se irrita excessivamente com ela. E é provável que ela pare daí de estourar balão, ou não vá pisar mais no pé desse adulto, né? Certamente. Mas também, ao mesmo tempo, é provável que ela pare de dançar, de conversar, de pular, de se divertir na festa, ao menos por um tempo. Então, o que aconteceu? Outros comportamentos, além daquele que foi punido, que, sei lá, o de estourar o balão, o de pisar no pé, também deixam de acontecer. Veja que no caso do idioma, pode ocorrer o mesmo. Você queria suprimir o erro, mas você acaba também suprimindo a espontaneidade, o riso com o erro, porque torna a coisa mais leve, né? Você ri com o erro de vez em quando, porque pronunciou uma frase, uma palavra engraçada, ou a alegria da própria interação com o seu filho. Essas coisas deixam de acontecer, né? Assim como vários comportamentos do seu filho e seus que tornariam a relação e a aprendizagem mais prazerosas e o ensino mais frutífero, essas coisas deixam de acontecer. E essas coisas que tornam a aprendizagem mais prazerosa e o ensino mais frutífero, a médio e longo prazo, dariam melhores resultados. E elas deixaram de acontecer porque você repreendeu o erro, repreendeu um comportamento inadequado do seu filho.
Sexto motivo: trauma e comportamentos para evitar um novo trauma. Digamos assim, essa palavra trauma a gente tem que tomar um certo cuidado, mas no senso comum a gente chama assim de trauma certas coisas que acontecem e que fazem com que a pessoa deixe de fazer certas coisas. Então, após a punição de um comportamento, nós às vezes passamos a emitir uma segunda resposta, passamos a realizar um outro comportamento para tornar improvável a repetição do comportamento punido. Essa resposta é chamada de resposta incompatível. Então é uma resposta que incompatibiliza o comportamento punido. Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo muito comum é da moça que teve um namoro em que investiu muito. Ela investiu muito naquele namoro. Mas, para a infelicidade dela, o namorado a troca por outra pessoa. Então essa moça sofreu muito com o término do namoro. Quer dizer, ela teve o seu comportamento de investir num relacionamento estável severamente punido. Então ela pode desenvolver o seguinte padrão a partir disso. Quando ela começar a se envolver com alguém e perceber que está começando a gostar dessa pessoa, ela rompe o relacionamento antes que a coisa se estabeleça, que se estabeleça um namoro estável. Veja, nesse caso, a resposta de romper o relacionamento ainda no início pode ser considerada, na verdade incompatível com o comportamento de namorado. Ela tem medo de se magoar de novo, de ser novamente punida pelo comportamento de um namorado e, para fugir disso, ela deixa de se envolver profundamente, de começar a namorar. Qual que é o problema disso? Tem a ver com o que a gente já falou sobre a experimentação, o medo de experimentação. A pessoa deixa de ter bons momentos, de aproveitar a vida, as boas coisas de um relacionamento mais longo e profundo, no caso, porque tem medo que a circunstância ruim, punitiva, venha a ocorrer novamente. Essa circunstância não está mais presente necessariamente quando ela começa a se envolver com uma segunda pessoa, não com aquele namorado que a trocou por outra pessoa. Mas o medo dela continua lá. E ela age como se as circunstâncias ruins ainda tivessem presente. E deixa de experimentar uma relação em que as circunstâncias ruins poderiam não estar presentes. A moça, então, pode ter perdido muitas oportunidades de ser feliz, por causa disso, com alguém que não a abandonaria. Como ela termina uma relação antes de começá-la, não tem meios de perceber que numa próxima relação as situações podem ser diferentes, as circunstâncias podem ser diferentes. Aqui é importante notar que a moça não apenas deixou de realizar o comportamento punido, que era o comportamento de namorar, mas ela criou um outro comportamento para evitar que o comportamento de namorar fosse punido. Então, o comportamento de terminar a relação antes que ela se tornasse séria. Você viu quanto isso é sério, quanto isso é grave? Uma coisa do tipo pode acontecer no ensino de idioma ao seu filho. Se você for muito crítico, repreensivo, agressivo, ou mesmo insistir demais num ponto no qual ele está com dificuldade naquele momento, ele pode não apenas não querer aprender o idioma com você agora, como ele pode desenvolver uma resistência para aprender qualquer idioma depois, na adolescência, quando ele estiver jovem, por temer a crítica, por não querer expor-se a dificuldades que ele já conhece, porque ele viu o que acontece quando ele faz isso na sua frente, ele pode preferir não fazer um curso de idiomas lá para frente. E se você obrigá-lo a fazer esse curso, ele pode desenvolver outros comportamentos para evitar passar por situações de crítica, de punição em geral. E esses novos comportamentos podem ser, por exemplo, matar a aula, colar nas provas. Por quê? Afinal, se ele não for à aula, ele não será criticado e não terá suas dificuldades expostas. E
Se ele colar e tirar notas boas, ele vai evitar que ele seja repreendido, que ele seja punido por você e pelo professor. 7º motivo para não punir. Teu filho vai fazer o comportamento punido escondido de você. Então, 7º motivo, realizar o comportamento punido escondido dos pais. É o que em análise do comportamento se chama de contracontrole. Um exemplo pode acontecer quando a mãe briga com seu filho porque ele não comeu. Então ela repreende, briga com ele quando ele não comeu. Se ele está comendo, você não diz nada, não incentiva, não reforça positivamente o comportamento dele. Mas se ele para de comer, você começa a brigar com ele. É provável que essa criança dê sua comida para o cachorro ou jogue no lixo quando você não estiver por perto. E diga depois que já comeu tudo. Então veja, ela teve esse comportamento escondido de você para te enganar, para simular que fez aquilo que você gostaria que ela fizesse, mas não fez. Além disso, isso é interessante, você provavelmente vai desenvolver no seu filho outros comportamentos. Então ele vai ficar prestando atenção quando você está perto, no que você faz, para onde você vai, para onde você está olhando, como estão as expressões do seu rosto. Ele vai começar a prestar atenção em todas essas coisas só para ele saber qual que é o melhor momento, qual que é o momento exato de realizar aquele comportamento que você condena ou pune fora do seu alcance, fora do seu controle. Um outro exemplo ocorre quando a gente freia o carro diante de um radar. A gente freia só perto do radar ou naquele momento, naquele espaço em que o radar ainda alcança. Logo depois a gente começa a acelerar de novo. O objetivo do radar era fazer que a gente andasse em menor velocidade. Então era reduzir o comportamento de andar em alta velocidade. Mas a gente só faz isso enquanto está ao alcance do radar. Passou o alcance, a gente volta a acelerar. Veja, o comportamento escondido que muita gente faz todos os dias. Então a pessoa ou a criança não realiza o comportamento quando está próximo ao punidor, seja o pai, a mãe, o professor, o radar da multa. Mas quando fora da vista ou do controle do punidor, ela faz. Mais do que isso, como eu falei acima, é forçado o comportamento de ficar prestando atenção ao punidor e aos sinais de que esse punidor está próximo ou distante, só para saber quando se poderá agir sem ser punido. Muita gente chama o comportamento dissimulado, veja, uma consequência possível é que você, ao punir exageradamente, pode estar auxiliando seu filho a aprender certas malandragens. 8ª e última razão deste vídeo: mentir para não ser punido. Então, uns dias atrás, só para dar um exemplo aqui, a Clarice, que está com 2 anos, na época em que esse vídeo está sendo gravado, ela estava brincando no carro. Eu estava junto com ela. E dali a pouco eu precisava da chave do portão da garagem. E eu não achei no local que a gente deixa no carro geralmente. Então eu perguntei para Clarice, você sabe onde está a chave do portão? Lembrem que tudo em inglês, eu só falo inglês a todo momento com ela. Ela apontou para a chave do carro que estava na frente do banco do passageiro. Eu fui lá e peguei a chave. É provável que, se eu repreendesse a Clarice toda vez que ela extraviasse alguma coisa, ela dissesse que não sabia onde estava aquele objeto. Por quê? Porque se ela disser que não sabe onde está o objeto, não tem como eu saber que foi ela que perdeu. Então ela mentiria para mim só para evitar que eu a repreendesse.
É a mesma coisa quando o filho ou a filha copia um exercício de um amigo ou da internet só para dizer que fez a tarefa, para não ser punido pela mãe, para não ser punido pela professora. Vejam que a mentira usada para fugir da punição é um exemplo de rompimento de um laço de confiança, ao menos em determinadas situações, determinadas circunstâncias. Ela é um indicativo de que seu filho não confia em você para dizer a verdade em certas circunstâncias. Quando isso ocorrer, você deve se perguntar: o que eu fiz outras vezes quando ele contou a verdade sobre alguma coisa que eu julgo condenável? O que eu faria nessa situação, né? Que levou ele a mentir, né, para mim? Porque o que eu faria? Será que não foi isso que eu faria que levou ele a mentir para mim? Se você verificar que está punindo seu filho a todo momento, né, em que ele erra, em que ele revela alguma coisa que você condena, né, talvez valha a pena você pensar se você poderia agir de outro modo, buscar outras estratégias para conversar com seu filho e, se for o caso, ajudar a modificar o comportamento dele, né, de outro modo. Então nós vimos neste vídeo que as pessoas tendem a evitar o que lhes é aversivo, que é repugnante, desagradável, que causa medo, irritação, vergonha, ou que vai resultar em algum prejuízo para elas. A gente viu, muitas pessoas respeitam o limite de velocidade só para não ser multadas. Muitos estudantes vão para a aula com medo de receber falta. Muitas pessoas não expõem suas ideias para não serem criticadas. Muitas pessoas mentem para não serem punidas e assim por diante. Então, isso mostra que é possível que ao longo do dia a pessoa passe muito tempo fazendo coisas ou deixando de fazer para que algo não aconteça. Além disso, a gente falou sobre alguns motivos para se evitar ao máximo a punição. Mas para terminar, eu gostaria de falar de duas precauções que é importante ter ao pensar nessas coisas. A primeira precaução é que eu não falei sempre de punição num sentido técnico, num sentido estrito, né? Dado a palavra por uma ciência chamada análise do comportamento. Só para vocês terem uma ideia, tecnicamente, segundo a análise do comportamento, a punição é todo comportamento cuja consequência reduz a frequência desse mesmo comportamento. Então, se seu filho queima o dedo ao encostar na torradeira, ele é punido pelo calor da torradeira. Ele tende a não mais encostar onde encostou, né, para não se queimar. Então veja, ele reduz a frequência de colocar o dedo na torradeira. Essa redução que foi provocada pelo próprio comportamento dele é chamada de punição. Outro exemplo é se você bate ou grita com seu filho após ele bater no irmão, isso pode ser uma punição para ele. Mas vai ser uma punição só se diminuir o comportamento do seu filho de bater no irmão para evitar a consequência de apanhar de você. É tudo uma questão de relação e função. Esse de bater no irmão é um bom exemplo daquilo que eu falei de comportamento escondido. Porque é muito provável que ele bata no irmão quando estiver longe de você e quando o grito do irmão ou o choro do irmão não alcance os ouvidos dos pais. Então, isso seria punição. No entanto, por exemplo, se você reclama com seu filho, ou mesmo dá uma palmada nele para que ele arrume o quarto depois de acordar, isso tecnicamente pode ser considerado um reforço e não uma punição. Se o seu filho passar a arrumar o quarto para evitar ou fugir de suas reclamações ou agressão. Por quê? Porque nesse caso pode haver o aumento da frequência do comportamento de arrumar o quarto. Então ele vai passar a arrumar o quarto cada vez mais com a tua agressão, com a tua reclamação. E sempre que o comportamento ocorre mais frequentemente em decorrência de uma determinada consequência que a ele se relaciona, em análise do comportamento se fala em reforço. Quem quiser estudar mais sobre essas coisas, sobre a diferença entre reforço e punição, dá uma olhada nas duas referências dessa postagem, que são Princípios Básicos de Análise do Comportamento, de Moreira e Medeiros,
e Coerção e suas implicações, de Murray Sidman. Nós usamos aqui algumas vezes o termo punição em um sentido mais do senso comum. Então, aquele resultado de um comportamento que geralmente é aversivo ou desagradável para quem o recebe ou sofre. A segunda precaução de que eu falei é, na verdade, a exposição de um ponto de vista. Por princípio, eu sou contra bater, gritar, agredir verbalmente os filhos ou qualquer criança, se não pelos motivos que eu expus, todas essas consequências da punição, porque isso ensina a criança padrões de comportamento que ela provavelmente vai reproduzir em relações que ela vai ter com outras pessoas, às vezes ao longo de toda a vida dela.